Olá pessoal, continuando nossa aula de microbiologia. Agora vamos começar a falar dos vírus, né? Vamos falar dos nossos amigos vírus, que estão na moda hoje falar deles, né? Primeiramente tem que pensar na terminologia. Uma coisa é vírion, outra coisa é vírus. Vírion é a denominação da estrutura física da partícula, ou seja, a nossa partícula viral no ambiente, não em contato e nem infeccionando nenhuma célula, ele é chamado de vírion. Tá bom? A gente fala vírus no comum, mas o nome correto é vírion. O vírus é a dominação do agente biológico, né, ativo. Então, quando ele infecciona, causando problemas, aí nós temos um vírus, certo? Isso é uma questão terminológica. E quais são as características gerais dos vírus? A primeira de todas é que eles são acelulares, ou seja, são organismos que não possuem células. Até dentro dessa questão, levanta-se, os vírus são seres vivos ou não são? Alguns biólogos dizem que sim, outros dizem que não. Teve uma conferência aí em 2015, onde chegaram a uma conclusão, alguns, de que os vírus são os seres vivos mais simples que existem, né? Mas ainda há o que dizer, tá bom? Porque a ciência considera um ser vivo aquele que tem célula. Eles são ametábolos, tá? Eles não têm metabolismo próprio, mas eles têm uma carga genética que determina um certo metabolismo. Todavia, entretanto, ele precisa da maquinária bioquímica de uma célula. Sofrem mutações, o que é característica dos seres vivos, ou seja, por isso que é tão complicado criar vacinas e medicamentos para alguns certos tipos de vírus, porque sofrem mutações constantemente. Se reproduzem, tá? Dentro de uma célula, mas se reproduzem. Também é característica de um ser vivo. Possuem material genético, DNA ou RNA, tá bom? Então, os vírus possuem DNA ou RNA. Há exceções de alguém que possui dois? Tem, por exemplo, o citomegalovírus. Ele é um dos maiores vírus que tem em tamanho e ele tem tanto DNA quanto RNA. Mas, como regra geral, fora exceção, então, como regra geral, os vírus ou possuem DNA ou RNA como material genético. São PIL, ou seja, parasitas intracelulares obrigatórios. Para ter alguma atividade metabólica, eles têm que estar dentro de uma célula, tudo bem? Então, são os únicos seres vivos, os únicos organismos conhecidos que são todos parasitas intracelulares. E a maioria tem aí de 20 a 300 nanômetros, né? São muito pequenininhos. Olhando aqui a questão de tamanho, por comparações, aqui tem um glóbulo vermelho, certo? E aqui o que seria uma bactéria, um bacilo, tá? Aqui dá pra ver essas bolinhas pequenininhas aqui ao redor. Esse seria o tamanho dos vírus em relação à bactéria, em relação ao glóbulo vermelho. Ampliando aqui nosso bacilo, a E. coli, a gente tem aqui o tamanho dos vírus, como seriam. Ampliando, aqui a gente tem, olha o tamanho da bactéria. Então imagina para o vírus. Olha o tamanho dos ribossomos das bactérias. E olha o tamanho de alguns vírus. Tá? Aqui ó, tem um poxvírus, o bacteriófago T4, o poliovírus, o bacteriófago MS2, o vírus do mosaico do tabaco, que foi o primeiro vírus conhecido, né? Tanto que o nome do vírus significa veneno, porque eles viram como que foi descoberto o vírus de maneira rápida. Descobriram que tinha uma doença nas plantas do tabaco, né? Aquela que produz nicotina. Aí eles moíam, né? Faziam uma solução das folhas e passavam em filtros e colocavam em outras plantas. E aí a outra planta também era contaminada. E até esse momento não se conhecia os vírus, conheciam as bactérias. Aí eles viram que a outra planta também era contaminada, só que eles passavam por filtro de porcelana, que é por onde as bactérias não passam, é muito fino, e mesmo assim contaminava. Então eles acreditavam, até a microscopia eletrônica surgir, conseguir ver um vírus, que as bactérias produziam alguma substância química que passava pelo filtro e aí contaminava a outra planta e causava doença também. Por isso chamava veneno, era um veneno. Vírus vem do latim, que é veneno, tudo bem? Aqui uma outra comparação, glóbulo vermelho, aqui a E. coli de novo, o nucleóide lá dentro. E aqui a gente tem, por exemplo, o vírus de ebola, um viróide, um prion, bacteriófagos, adenovírus, vírus da raiva, tá bom? Olhando aqui, a gente tem dois formatos de vírus, né? A gente tem esse vírus compridinho
O primeiro aqui, que nem o do mosaico do tabaco, que ele é um helicoidal, tá? Então tem essa capinha de bolinhas aqui verde que são proteínas protegendo o material genético. Aí de 46 a 2.200 nanômetros de comprimento. Aqui a gente tem um bacteriófago, né? Já fala fago. Quando fala fago, é bacteriófago, ou seja, vírus que infectam bactérias. Aqui tem alguns exemplos de vírus. Esse aqui é o tupivírus, também chamado de mimivírus, que é o menor vírus conhecido, foi descoberto aqui no Brasil, tá? Em amostras ambientais de lama da Amazônia. Ele ainda não se sabe se tem potencial patogênico. Lembrando que eu já comentei na primeira aula, 99,9% dos micro-organismos conhecidos são benéficos, são naturais, não causam doença. Aqui temos o vírus do Ebola, né, que causa grandes problemas, especialmente em alguns países da África, inclusive o Congo. Agora, além de estar sofrendo com a pandemia do coronavírus, também está tendo um surto de Ebola. Aqui tem o vírus da gripe, que é um vírus envelopadinho, é um vírus redondinho. Aqui ele perto de uma célula. Aqui temos o vírus do HIV saindo de uma célula, né, rompendo, dá para perceber que ele está destruindo a membrana plasmática quando sai. Bacteriófagos se instalando em bactérias, olha aqui alguns. Tá vendo? Ele se junta na superfície, olha injetando o DNA, tá vendo? Aqui nesse do meio tá começando a injetar o DNA, como se fosse uma injeção. Nos outros da ponta, tá já o DNA quase dentro da célula, tá vendo? Ele não entra, só o DNA, que é a parte que interessa. Aqui uma outra visão deles, tudo bem? Olhando a anatomia de um vírus, então, aqui eu vou usar como exemplo um bacteriófago. Então dá pra ver, aquela mesma imagem do slide anterior, que ele tem essa capinha, tá? Ele parece um foguetinho, mas olhando essa capinha aqui, essa capa é chamada de capsídio. Todo vírus possui capsídio, que é a capinha. E dentro vou ter um material genético, nesse caso aqui o DNA, tudo bem? Então essa estrutura capsídio mais genoma, né, que pode ser DNA ou RNA, é comum de todos os vírus, certo? E o capsídeo é formado por unidades monoméricas, ou seja, por pedaços menores, por proteínas chamadas capsômeros, certo? Aqui no bacteriófago, além do capsídeo e do genoma, ainda tem a cauda, tem as fibras proteicas, tem a placa basal. Olhando nessa figura aqui do lado, é através dessas fibras proteicas que ele se instala na membrana, aí ele fura com essa placa basal a membrana injetando o DNA. Aqui a gente tem um outro vírus, que tem o vírus da gripe, do HIV, o Covid, que ele é um vírus envelopado. O que significa isso? Aqui eu tenho material genético, tá vendo? Ó, duas fitas aqui de material genético, de RNA. Tem algumas enzimas, que daqui a pouco eu falo disso. Tá vendo esse hexágono roxo? É o capsídeo. Aqui, ó, cápsula proteica. É o capsídeo. E ele pode ter o envelope, certo? O que é esse envelope? Membrana plasmática. Pô, professor, como assim? Um vírus tem membrana plasmática se ele não tem célula? Simples. Essa membrana plasmática não é do vírus. Quando ele vai sair da célula, ele estoura a célula e uma parte da membrana envolve ele, o que facilita a sua penetração, a sua ligação, né, do antígeno com a célula hospedeira. Então, nós vamos ter uma classificação. Temos os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Então, aqui em cima, vírus não envelopado, ele tem o genoma protegido pelo capsídeo, só isso, tá bom? E tá vendo que cada bolinha dessa, cada unidade monomérica do meu capsídeo é um capsômero, tá? Que são proteínas. Detalhe, esse conjunto genoma mais capsídeo, ou seja, o vírus, é chamado de nucleocapsídeo, tá? Então, o conjunto genoma mais capsídeo é o nucleocapsídeo. E aí, no caso de um bacteriófago, ele pode ter cauda, fibras, placas, essas coisas. Já um vírus envelopado, ele tem um núcleo capsídeo, ou seja, genoma e o capsídeo, formado de capsômeros, e o envelope, que é a membrana plasmática da célula hospedeira, porém as proteínas superficiais são virais, tudo bem? São proteínas dos vírus. E lembra, membrana com membrana conversa. Então isso aqui é muito bom na hora da infecção. Para ele é bom, para a gente é ruim. Quanto ao genoma viral, eu já falei, pode ser de DNA ou RNA. Ele é muito compacto, ou seja, muito apertadinho, com poucos genes, porque ele não tem um metabolismo próprio, mas tem 3 funções específicas desse material genético. Primeiro, replicar o genoma viral,
para a produção dos novos nucleocapsídeos, subverter funções celulares em seu benefício, ou seja, genes que vão parasitar, que vão transformar a célula hospedeira num zumbi, produzindo novos capsídeos, e a produção de capsídeos, tudo bem? Então a função do vírus é produzir novos vírus, só isso. Os vírus de RNA, tá? Cujo material genético é RNA, são chamados de retrovírus, tá bom? E eles realizam transcrição inversa com uma enzima chamada transcriptase reversa, com o qual ele já vem. É o caso do HIV, é o caso da gripe, do Covid. Como assim, professor? Lembra, o vírus ele tem que conectar o DNA dele com o DNA da célula. Porém, os retrovírus não têm DNA, tem RNA. O que ele faz então? Então aqui no ambiente eu tenho o vírus, um vírion, né? Lá tem o RNA viral, o capsídeo, a transcriptase reversa. Quando esse vírus penetra na célula, no citoplasma, ele vai liberar o RNA viral, certo? Mas RNA não conversa com DNA. Então, não vai conseguir passar pela membrana nuclear. O próprio vírus já vem com a transcriptase reversa, que converte RNA em DNA viral. E esse se liga com o DNA nuclear, tudo bem? A partir disso, aqui tem mais um exemplo, né? Lá a gente consegue ver o capsídeo aqui dentro, o envelope, a transcriptase reversa e as duas moléculas de RNA. O vírus pode ter dois ciclos. Ele pode ter o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é quando o vírus se instala, tá? O DNA dele se instala no DNA da célula hospedeira e ele domina a célula. Então a célula começa a produzir novos virinhos, tá bom? Tá vendo aqui? E esse ciclo termina quando ele rompe, ocorre a lise celular. Ou seja, quando os vírus vão sair da célula, ele estoura a célula, geralmente matando elas, tudo bem? Esse é o ciclo lítico. Então, por exemplo, a pessoa contraiu HIV e vai desenvolver a AIDS, que é a doença, tá? Ter HIV não necessariamente leva a você ter a AIDS. Então, aqui nesse caso, o que acontece? O vírus se instalou na célula do corpo humano e começou a produzir novos vírus. Então vai ter a doença, vai desenvolver os sintomas, é a AIDS. Porém, todavia, entretanto, esse vírus pode colocar o seu DNA, esse DNA viral se instalar o DNA da célula e permanecer lá, sem se manifestar. Quanto tempo? Pode ser o resto da vida. Tá? Esse é o ciclo lisogênico. Lembra? Lítico, de quebra. Lisogênico, gene, ele fica lá junto com os genes. Só que toda vez que a célula se dividir, ele está dividindo também, tudo bem? Por isso que as pessoas podem ter HIV e transmitir e não ter a AIDS, tá? Porque às vezes nem ela sabe que tem, certo? Então, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico são os ciclos de vida do vírus. E aqui, para encerrar, a gente tem uma infecção por fago T4. Então, como eu já mostrei, ele tá para ver que ele se instala com as fibras, lembrando que tem que ter uma ligação das proteínas superficiais da célula. Ele fura a membrana celular, né, a parede, a membrana da bactéria, e injeta o seu DNA, certo? Esse DNA vai entrar em contato com o DNA bacteriano e a célula começa a produzir novos DNAs virais e capsídeos e cauda e fibras, que daí vai se ligar formando novos virinhos, que vão sair da célula. Nesse momento ocorre a lise, é o ciclo lítico, ele estoura, ela morre. Então aqui dá pra ver, ó, a placa, toda a formação, a cauda, o capsídeo, o DNA, formando o novo virinhos. Tudo bem, pessoal? Então essa é a parte de características gerais. Próxima aula eu vou falar um pouco das doenças, algumas patologias causadas pelos vírus. Tudo bem? Bons estudos, dá o joinha, o like aí no vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.